agora eu quero falar com você sobre algo muito importante dentro do homem de Deus que deve ser seguido. É o difícil aprendizado. Muitas vezes nós passamos por momentos ao qual é ruim, mas é um momento de aprender. E muitas vezes passamos por esse processo exatamente porque somos desobedientes. Jó escreveu no capítulo 5, foi escrito no livro de Jó, não diz que foi ele que escreveu, mas no livro de Jó, capítulo 5, verso 17, diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. É uma grande dica, para cada um de nós. Porque a palavra de Deus lá é também registrada pelo escritor do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus. No capítulo 12, verso 7, ele diz: se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? É muito importante. Deus nos trata como filho e quer que nós tenhamos certamente uma boa educação. E isso quer dizer que andemos de acordo com as regras estabelecidas por Deus, que é a regra de convivência dentro de uma sociedade, e também certamente aquilo que demonstra a nossa natureza ser carnal ou espiritual. Então Deus, ele nos dá certamente certas regras, não por causa dele, mas por nós. Não que isso exalte a Deus, mas isso nos torna pessoas melhores para convivermos um com os outros. E isso certamente é bom. Quando demos ouvido à voz de Deus, quando aceitamos as suas correções, certamente o nosso fim é melhor. O escritor de Provérbios diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Certamente ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Nos diz uma história do nosso tempo, de criança, sobre a questão dos professores e alunos. E certamente, no tempo em que eu era criança e outros tantos são da minha idade, um pouco mais velho, sabe que a rigidez no ensino daquela época era muito mais apurado, assim como também toda a correção era dada diretamente pelo professor como pelos pais. Eles tinham autoridade e isso fazia com que se ia manter a ordem, a decência no ensino. Então, certamente, dentre muitas passagens daquela época, lembra-se de que certo aluno, ele respondeu à professora, dizendo para calar a boca. Certamente isto, naquele tempo, era um absurdo. E a professora então mandou que o aluno fosse para casa. Ele levantou-se, deixou a sala de aula do jardim de infância ali para andar metade da quadra até a casa dele. Porém, quando descia, se aproximava ali da sua casa, ele viu sua mãe trabalhando no jardim ali dos fundos da casa. Naquele momento ele percebeu que seria difícil encarar a mãe, contar por que estava chegando mais cedo. E naquele tempo não tinha meias palavras, havia uma educação mais rígida, uma educação mais severa, e que muitas vezes certamente vinham de atitudes que talvez hoje podemos tê-las como reprováveis, mas que fizeram certamente das gerações passadas homens e mulheres melhores. Então pensou o jovem, a criança,
Poxa, que vou dizer para minha mãe? Será então que eu devo voltar a enfrentar minha professora? Essa decisão certamente bateu no seu coração e ele decidiu voltar para a sala de aula, confrontar-se com a professora, pedir desculpa, mas ele foi levado ao banheiro e ali foi lavada a sua boca com sabão, porque era uma maneira disciplinada daquela época, quando alguém falava um palavrão ou falava alguma coisa com falta de educação. Tem que ser lavado a boca, né, a língua, para que aprendesse a não utilizar a língua de maneira equivocada. Pode nos parecer um absurdo, mas certamente muitos homens e mulheres se tornaram pessoas melhores e mediram suas palavras mediante tal atitude, que não é tão dolorida, é humilhante. Mas muitas vezes precisamos ser corrigidos. E é isso que Deus diz, que o pai, ele corrige o filho. Os professores amavam seus alunos como seus filhos e por isso tinham certos cuidados que nos parecem, nos dias de hoje, com as leis atuais, certamente uma agressão física. Esse tipo de disciplina provavelmente, não é provável, mas é com certeza, não será aplicado nos dias que vivemos. Mas pode acreditar, meu amado, que deu resultado naquela época e até hoje, certamente muitas pessoas são intensamente agradecidos pela educação que tiveram, ainda que parecesse brutal. Somos filhos de Deus. Deus está profundamente interessado em nosso crescimento saudável. Algumas vezes o Senhor precisa nos confrontar com circunstâncias desagradáveis para chamar nossa atenção e reorientar nossas vidas a fim de melhorar nosso caráter, nossa formação cristã e assim podermos produzir fruto pacífico de justiça. Por isso, não resista à mão corretiva de Deus, reaja às suas repreensões com gratidão, porque Ele te ama. E por Ele te amar, Ele se preocupa contigo, com o tipo de pessoa a qual você está se tornando. Por isso, a correção de Deus é a nossa esperança para uma vida melhor. Muitas vezes está ali o jovem desorientado, quer andar de qualquer jeito, ele quer ser dono do seu nariz, vem o pai chama atenção, ele não dá ouvido. Às vezes o pastor tem que chamar atenção, chamar para aquela conversa ao pé do ouvido, ele fica revoltado, mas é necessário, porque toda correção no momento inicial, certamente ela parece ruim, é difícil, mas depois se torna motivo de alegria. Agradeça a Deus, agradeça teu pastor, teu pai, tua mãe, a todos aqueles que te ajudam, muitas vezes corrigindo os teus erros, para que você se torne uma pessoa melhor. E se você é o que é hoje, agradeça aos pais, professores, irmãos, pastores, que muito oraram por você, choraram por você e que tiveram que chamar talvez a tua atenção, que tiveram que tomar uma atitude, uma correção, lavar a boca, para que você aprendesse de fato a usar teus lábios de maneira saudável.